eu moro no Rio, né? Lá no Rio eu fui eu acho que todos, os melhores, né? Inclusive o Instituto Oswaldo Cruz, que faz pesquisa sobre bactérias, esse negócio, né? Santa Casa de Misericórdia, não sei o quê. Aí eu não tinha mais para onde ir. Aí eu já estava a ponto assim de andar de joelhos. Andar de joelhos porque eu não tinha mais os pés. Os pés eram dessa cor aqui, eram 2 bolas. Feridas, e dores, e ardência, e beliscão, não sei o que, era tudo. Gente, nunca vi uma coisa tão horrível daquela. Parei de trabalhar, eu ficava deitada, com a perna para cima, mas eu não tinha mais o que fazer. Um dia meu irmão estava vindo para cá e eu não falei para ninguém, para ninguém da minha família, que todos moramos longe, cada um mora em estado e tal. Aí meu irmão ligou para cá, estou indo para São Paulo com a carona. Eu falei, não, mas eu não disse porque eu não queria vir, porque eu não andava mais. Aí 4 horas da manhã ele chegou na minha casa, subiu. Quando me viu naquele estado, ele me pegou assim no colo. Descemos o elevador, ele me botou no carro, botou uns travesseiros assim. E eu vim. Do Rio para cá, todo mundo sabe que são mais ou menos 6 horas de carro, até menos. E nós estamos acostumados a vir aqui, porque minha mãe mora aqui, meu pai morou aqui 40 anos, sei lá. Nessa viagem do Rio para cá, nós demoramos mais de 10 horas. Tudo deu errado no caminho. Meu irmão errou o caminho, tanta coisa aconteceu. Por fim, um carro caiu de pneu lá de cima, em cima do carro dele. Tudo aconteceu até chegarmos aqui. Eu só lembro que quando meu irmão parou o carro ali, me tirou do carro e me botou lá no sofá da minha mãe. Ninguém podia chegar perto de mim porque era um cheiro insuportável, né? Os pés já tudo assim, bagaçado lá, não tinha mais pé. Aí a minha cara veio aqui e chamou o pastor, eu nem conhecia o pastor. Ele foi, nosso irmão aqui, e uma comissão de pessoas aqui da igreja. E começaram as orações. Eu nunca esqueço o dia que ele falou assim para mim, Glória, você vai andar hoje. Aí eu falei, mas não tem condição de andar? Aí ele falou, pise no meu sapato. Não sei se o senhor lembra disso, pastor. Aí eu pisei nos pés dele, isso já tinha uma semana mais ou menos de oração direta, de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, eu não parava de orar mais. Eles aqui, indo na casa da minha mãe. E eu pisei nos pés dele, foi uma emoção, e ele foi me levando assim. Aí eu, caramba, eu andei, meus pés estavam voltando, o jeito, né, a forma, a sensibilidade e tudo. Aí ele falou para mim assim, olha, essas cascas dos seus pés hoje vão cair. Aí eu, poxa, não sei. Aí eu não usava mais remédio, porque eu não tinha mais o que usar, eu não queria mais saber de remédio, de médico, nada. Aí eu já estava até me conformando com aquilo. Olha, gente, quando foi de manhã, aí eu não dormi de noite, né? Tudo me incomodava, e aquele desespero, aquele nervoso, eu não deixava minha mãe dormir, eu queria quebrar a casa, me empurrava meu irmão, eu não queria saber de nada. Não era por mim, que eu sou uma pessoa muito calma, eu não sei matar uma barata, eu sou frouxa para tudo, né? E eu tinha aquela atitude horrível, assim, de desespero e tal. Quando foi de manhã, que eu olhei pro lençol, cheio de casca preta, aquele negócio horrível. Aí, meu Deus, aí minha mãe chama o pastor, chama o pessoal da igreja, e vai oração. Olha, hoje eu tenho algumas marcas nos meus pés, mas a partir daí, aí pronto, meu pé foi melhorando, não usei remédio, não fui mais para médico, foi só oração. E isso tem 7, 8 anos, né, pastor? Muito tempo, né? Daí para cá, muitas bênçãos e muitas. Eu tinha problemas de saúde com a minha filha. Minha filha é uma pessoa muito bem preparada e minha filha não achava emprego nem de varrer chão. Minha filha fala 5 idiomas, minha filha tem 2 faculdades. Sabe quando a porta fecha, você não esbarra? Aí pronto. Eu tenho até hoje, pastor, uma coisa aqui da igreja que foi uma data para uma realização de alguma coisa. E minha filha fez esse propósito do casamento. Minha filha solteira na época. Olha, gente, a partir daí, minha filha mandando currículo para esse mundo todo, uma empresa dos Estados Unidos chamou minha filha. Minha filha foi. A gente nessa época estava em situação financeira muito difícil. Minha filha foi. Minha filha tem 6 anos que está lá. Quando chegou lá, minha filha conheceu uma pessoa. Minha filha veio, inclusive minha filha ia se casar aqui. O sonho dela era, mãe, eu quero casar na igreja do pastor Nelson. Mas como vinham muitos americanos, muitas pessoas de fora, ficou difícil para virem até aqui. Né? Que a gente mora muito longe do aeroporto, não sei o que, aí ficou complicado. Então ela casou lá. Mas nunca a gente pode esquecer. A gente não esquece daqui um minuto, gente. Não é gratidão vir aqui, não. É porque fica difícil, eu moro lá, eu trabalho lá, eu tenho um comércio lá, fica difícil eu vir aqui. Mas vocês podem ter certeza que essa pessoa aqui é mais do que se fosse da família. Porque através das orações da igreja, desse pessoal todo da igreja,
tantas bênçãos, essa bênção, pastor. E cada dia mais, e eu estou aqui, olha, vocês acreditem, Deus existe, isso aqui é um lugar de Deus, é uma bênção, e daqui ninguém sai sem ser cumprido o seu objetivo, a sua fé, porque Deus está aqui, eu tenho certeza absoluta. E eu sou testemunha viva disso, eu ando, eu tenho pé, eu até botar uma sandália, esse tênis feio, não posso nem mostrar meu pé lá, não sei o quê. Mas eu tenho pés e eu ando através daqui. Não teve um médico que pesquisa, Oswaldo Cruz, nada. Porque teve um médico que eu fui que ele falou assim, olha, o que a senhora tem aí chama esculhambose. Aí esculhambose eu sou, porque não tem nome, isso não existe. Eu não tinha mais pés, eu pesquisa, exame, biópsia, não sei o que, não dava nada dos exames que eu fazia. E foi através de Deus. Deus usou o pastor Nelson, o presbítero. Então, através de toda aquela comissão de pessoas da igreja, não sei o que eu fui curada e hoje eu ando e minha filha é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu filho tem muito tempo também mora nos Estados Unidos, graças a Deus, cada dia melhor. E a gente está aí e só tenho a agradecer a Deus. Neto americano, né? Tenho 2 netos americanos. Olha! Quando nós fomos lá, vocês vão ficar hospedados, pode, né? Ah, pode, lá em Chicago. Lá em Chicago, só fica Minha perto de filha lá. mora em Chicago, meu filho mora em Seattle. Olha, vamos abrir a igreja lá, em nome de Jesus? Tá ligado? Diz com alguém, vamos abrir lá. Botar uma igreja lá. Tem que botar uma igreja lá. Tá ligado? Deus abençoe, viu, Glória? Maravilhoso mesmo, testemunho lindo. Não é à toa que se chama Glória. Vamos aplaudir mais forte. Glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Deus é maravilhoso.